Salve Maria, dia 26 de janeiro de 2021, na terceira semana do Tempo Comum, hoje celebramos a memória dos santos Timóteo e Tito. E o evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 1 ao 9. O evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sandália, nem sacola, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, celebramos esta memória que nos ajuda também a mergulhar em profundidade na missão destes dois apóstolos, que também deram a sua vida por Cristo e pela Igreja. Eles foram colaboradores diretos de São Paulo. Então nós percebemos dentro dos Atos dos Apóstolos toda esta realidade. O evangelho que acabamos de ouvir nos fala dos trabalhadores da messe. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, então é necessário pedir ao Senhor da messe. A quem? A Jesus. Interessante que aqui em nossa arquidiocese nós rezamos a oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, que foi o nosso bispo Dom Luciano, quem redigiu, e toda a arquidiocese rezava, depois de instância apropriar, e além fronteiras vão rezando, pedindo a Nosso Senhor, a Ele, que é o dono da messe, que nos envie operários. E grandes foram o número das vocações que chegaram em nossa arquidiocese, grande fruto. Os trabalhadores são aqueles que são mandados para recolher os bens, os frutos do trabalho. São aqueles enviados pelo Cordeiro, diz a palavra, em meio a lobos. E nós percebemos o quanto é necessário seguir a missão. A missão sem muitas pretensões, mas, acima de tudo, a única pretensão que deveria estar no coração daquele que abraça uma vocação é ser todo de Cristo. É ser capaz de anunciar, sem esperar nada em troca. Tudo nos foi dado de graça, e de graça recebestes, e graça deveis dar. Assim, é a missão que a Igreja nos chama, nos convida a vivenciar a cada dia. O sacerdote, o religioso, a religiosa, é chamado a viver esta experiência com Cristo. Jesus que entregou-se completamente. Percebemos na vida de São Timóteo, quando eu falava de apóstolo, eu vivia o apostolado com São Paulo, era o companheiro de caminhada de Paulo, era o predileto. Talvez tinha se convertido pelo testemunho de São Paulo, durante a primeira viagem que São Paulo realizou, viagem missionária. Era filho de pais pagãos, o pai era pagão e a mãe era judia. A comunidade de Listra recomendou Timóteo a Paulo, que o tomou por companheiro na segunda e na terceira viagem que São Paulo realizou. Depois, São Paulo vai com Timóteo, vai realizar as várias e várias outras viagens e, claro, ele quem vai, a companhia de Paulo até Roma, onde São Paulo é preso pela segunda vez. E lembrando de Tito, que era de família pagã,
né? Parece que acompanhou Paulo e Barnabé a Jerusalém, onde Paulo se opôs energicamente aos que pretendiam impor a circuncisão do discípulo. Tito exerceu a função de intermediário entre Corinto, né, e o apóstolo. Na carta que Paulo enviou, nós percebemos, né, o quanto ele em Nicópolis, em Épiro. De lá, provavelmente enviou a Dalmácia, onde é venerado de modo particular. Então nós percebemos, né, de um modo e de outro, Timóteo e Tito, né, que foram companheiros de apostolado de São Paulo, viveram esta experiência de fé e de amor, consumindo-se inteiramente como Cristo, né, como uma vela que queima no altar. E então, né, o Evangelho, né, voltando, né, à perícope de hoje, né, ela nos traz, né, realmente esta realidade para que saiamos em missão. A missão continua, né, dentro de uma espiritualidade, de um movimento, de uma pastoral, né? Todo homem batizado, toda mulher batizada é chamada a viver a missão, né? A missionariedade da igreja, né? E Dom João, o nosso, né, bispo aqui da Arquidiocese de Aracaju, tem batido muito nesta tecla, formando o COMID, formando o COMIPA, não é? Para que a missão continue, né? Para que a missão em nossa arquidiocese seja estruturada. Então, com certeza, é necessário viver esta experiência e pedir ao Senhor que nos dê a graça e a força do Espírito Santo para colocar-se à disposição do reino e da vontade de Deus, assumindo, né, a missionariedade na igreja. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.